Declara isso. Diga assim: Senhor, Senhor Jesus, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe à tua casa com fome da tua palavra, com sede de ti. Recebe a minha vida em tuas mãos. Eu te amo. Manda um beijo para ele. Isso. Recebe, Senhor Jesus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos traz à tua presença, porque o Senhor nos faz filhos amparados por ti, filhos abençoados pela tua compaixão, pelo teu amor. Nós nos sentimos protegidos, amparados pelas tuas mãos. Nós nos sentimos verdadeiramente filhos. Talvez aqui muitos não sabiam o que era isso, mas aqui na tua presença nós somos quebrantados em nosso coração para sentirmos a tua presença, o teu fluir. Espírito Santo de Deus, abre os céus sobre esta casa, sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, nesse momento, com a sensibilidade para te ouvir, com a sensibilidade para te sentir doce, maravilhoso, consolador. Espírito Santo, flua no nosso meio, sopra neste momento a tua paz ao nosso coração, a tua alegria, o teu amor e o teu consolo, que possamos sentir aqui o teu toque e sairmos desta casa renovados, restaurados, restituídos de tudo aquilo que um dia perdemos, de tudo aquilo que um dia fomos roubados. Pai, no nome de Jesus, recebe a cada um dos teus filhos que aqui se apresenta, homens, mulheres, crianças, jovens, famílias inteiras, buscando a tua face. Recebe-nos, Pai, como noiva adornada, ataviada, santa, com vestes de santidade, esperando a vinda do noivo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, enche-nos nesse momento com a tua presença, quebrante cada coração aqui. Nesse momento de louvor, de adoração, pudemos sentir aqui o teu toque. Que esse momento continue no decorrer da palavra, que a tua palavra de fato venha como pão para nos alimentar, para nos fortalecer. Que tenhamos, Senhor Deus, o discernimento da tua presença e da tua revelação, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu peço a ti, toca cada mente neste lugar. Toca, Senhor Deus, removendo agora toda dificuldade de entender a tua ministração. Toca cada coração, removendo, Senhor Deus, a dureza, a blindagem, a opressão. Retira tudo isso, que estejamos agora abertos para a revelação do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo, com doce suavidade, traga a revelação a respeito do juízo, do pecado, da justiça. Mas creio, Senhor Deus, que sairemos daqui completamente diferentes, mudados, transformados, principalmente edificados pela tua palavra, a tua palavra que é rema, a tua palavra que vem para trazer libertação às nossas vidas. Senhor Deus, como igreja, declaramos que somos sim protegidos por ti. A tua palavra diz que diante da igreja de Cristo, diante da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do Hades jamais prevalecem. Por isso, no nome de Jesus, remove tudo aquilo que é contrário à ministração da tua palavra, à revelação da sua palavra. Pai, usa-me, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, porque eu, como homem, nada posso ensinar a esses teus filhos, mas eis-me aqui, Senhor Deus, eis-me aqui para ser vaso e derramar óleo sobre todo este povo,
isso, Senhor Deus, repreendemos o inimigo, repreendemos a manifestação do mal, repreendemos aquele que sorrateiramente vem furtar, Senhor Deus, vem roubar o nosso entendimento frente à Tua palavra. Mas declaramos, Pai, que a Tua palavra agora é liberada neste lugar, como um incenso que nos envolve e que nos aproxima de Ti, que nos preenche e que nos consolida na Tua unção e na Tua graça. Espírito Santo de Deus, Tu tens completa liberdade em tocar as nossas vidas e nos preencher. Jesus Cristo, o Senhor é, de fato, o nosso Senhor e Salvador. E a Ti, Deus Pai, Deus maravilhoso e santo, continua escrevendo o nosso nome no Teu livro da vida. Continua ministrando a Tua palavra com poder e revelação sobre as nossas vidas, para que sejamos cada vez mais abençoados e chamados de bem-aventurados, em o nome santo e poderoso de Jesus. Se você recebe essa oração, se você crê no poder do Espírito Santo, se você tem a presença do nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração agora, te quebrantando e te tocando, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Graças te damos, Senhor. Recebe esse aplauso da tua igreja como incenso de adoração ao teu santo nome. Aplauda, igreja. Aplauda, porque é para o nosso Senhor Jesus Cristo, não é para os homens. Esse aplauso não é para os homens, é para aquele que te derrama a salvação, em nome de Jesus. Amém. Louvor, muito obrigado. Vocês são preciosos. Igreja linda e adornada, pode se sentar. Sejam muito bem-vindos a esse culto, e que esse culto seja de fato um culto. Fica à vontade, Mário, fica à vontade. No final eu vou precisar que vocês sejam totalmente ministrados pelo poder da palavra hoje, que a palavra venha como flecha polida ao seu coração. Amém? O apóstolo Fábio está em Manaus, está num seminário na igreja, no MIR, juntamente com o apóstolo Renê Terra Nova, ele e a apóstola Cláudia. Eles estão lá recebendo da fonte palavra de renovo, palavra de revelação para trazer para nós. Então eles virão com uma unção nova, graças a Deus por isso, né? Nós já oramos aqui às 6 horas da manhã pela vida deles, abençoando a vida deles, e eu creio que eles serão usados por Deus no retorno para trazer essa nova unção sobre as nossas vidas. Amém? Então hoje ele pediu para eu vir substituí-lo, mas ele disse assim: diga à igreja que eu os amo, manda um beijo para eles. Então está dado o recado. Ele falou que ama cada um de vocês e que ele manda um beijo para cada um de vocês. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos ouvir uma palavra que Deus tem para nós. Essa palavra está em João capítulo 6. João capítulo 6. Quantos já abriram? Quantos... Deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Quantas pessoas hoje estão nos visitando pela primeira vez? Alguém aqui nos visitando? Uma pessoa lá no fundo. Quem mais? Mais ninguém? Alguns ali no fundo? Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês e que a palavra sirva para trazer renovo a cada um de vocês. Amém? Vamos dar um aplauso, igreja, para essas pessoas que vieram pela primeira vez. Amém. Quantos aqui gostam de receber a revelação da palavra? Quantos aqui sentem fome da palavra? O desejo de receber? Tem o salmo que nós abrimos hoje às 6 horas da manhã, que diz como que a nossa alma esteja como terra árida, exausta, sem água. Que estejamos assim diante de Deus, sempre sedentos pela palavra, sempre sedentos pela revelação. Quanto mais estivermos dessa forma, significa que mais abertos
para receber a revelação, é assim que estamos. E assim Deus pode trabalhar nas nossas vidas. Amém? Você já abriu em João 6 aí? Amém. Versículo 22. E o tema dessa ministração é Jesus, o verdadeiro pão da vida. No louvor nós cantamos isso, né? De que Ele é o pão. Quantos aqui reconhecem Jesus como o pão da sua vida? É isso mesmo. E diz assim, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhei não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Graças te damos, Senhor Deus, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Queridos, esse momento onde Jesus se anuncia diante dos discípulos como o pão da vida, é um momento muito delicado. Eles tinham acabado de passar por um milagre, uma evidência da presença de Deus. Se você ler um pouquinho antes do capítulo, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Em um momento ali, eles estavam no mar da Galileia, pararam os barquinhos, subiram ao monte e Jesus começou a ministrar. E durante a ministração, cerca de 5.000 homens ali estavam ouvindo. E eles, preocupados, tinham ali alguns pães, poucos peixes, e Jesus distribuiu isso a todos. Todos comeram e, segundo a palavra, se fartaram. Houve a distribuição do pão, houve a evidência de um prodígio, de um milagre estabelecido por Deus,
onde de um número pequeno aconteceu de se alimentar uma multidão. Após esse momento, Jesus, no final da tarde, subiu ao monte para orar, apartado dos seus discípulos. Os discípulos pegaram os barcos e queriam atravessar o mar da Galileia, indo para outra extremidade. No decorrer da noite, o mar ficou agitado, e Jesus, que estava no monte orando, segundo a palavra, não aqui em João, mas em Mateus, mostra que ao longo da madrugada, na quarta vigília da noite, ele foi ao encontro dos seus discípulos, e ele andou sobre o mar. Foi naquele momento que ele até disse: tem de bom ânimo, não tenham medo, não tenham temor. Pedro, nesse momento, até pediu para andar sobre as águas com ele, e Pedro também andou. Então, foi uma sequência de evidências, de milagres. Mas esse da noite foi só com os seus próprios discípulos, não com a multidão. A multidão tinha percebido e tinha presenciado a multiplicação dos pães. Mas até hoje, até nos dias de hoje, não se contesta, mas tenta-se evidenciar ou tenta-se provar como que aconteceu, como que se deu essa multiplicação. Até os dias de hoje isso é buscado por cientistas, uma resposta lógica para saber como isso aconteceu. Mas no texto especificamente, eu só quis dar esse cenário para vocês entenderem qual é o momento que Jesus está falando ali com a multidão. Em frente a toda essa situação, a multidão, no dia seguinte da multiplicação dos pães, depois de ter passado a noite, que eles não viram nada a respeito do mar, eles acordaram, perceberam que Jesus não estava ali. E eles buscaram Jesus. A multidão quis ir atrás de Jesus, quis buscá-lo. Mas qual é a intenção dessa multidão? Na multidão, existem pessoas que buscam a Jesus pela dor, famintos, e existem pessoas que buscam Jesus pelo amor, porque querem Jesus. E Jesus hoje está falando com uma multidão. E Ele quer que toda essa multidão para a qual Jesus está falando não seja pela dor, seja por um forte sentimento de amor, seja por um querer específico, um querer amá-lo, querer estar próximo do Pai, próximo daquele que realmente é o Senhor e Salvador. Estou falando com essa multidão de homens e mulheres que querem a presença de Deus e que pagam um preço por isso. Amém? Se você é um deles, dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Será que sempre Deus quer que nós o busquemos pela dor? É lícito buscar pela dor. Muitos chegam assim, muitos. Se você olhar teu histórico de vida, pode ser que você também tenha sido um que chegou aqui pela dor. Eu cheguei pela dor. Mas em um momento específico, a palavra de Deus, o pão que Deus nos dá como alimento verdadeiro, é suficiente para nos transformar e para mudar a nossa dor, a nossa necessidade, a nossa aflição em amor, em buscá-lo por amor em todo o tempo. Então, apesar de ser lícito nós buscarmos de forma inicial a presença de Jesus pela dor, não é assim que Deus quer que estejamos na presença dele. Ou seja, Deus não quer que estejamos apenas pela dor ou só pela dor buscando. Deus quer que estejamos pelo amor. E assim, é dessa forma que nós nos achegamos. O pastor Benito aqui no louvor declarou o pão. Através do louvor, nós louvamos assim, de que Ele é o pão da vida. E de fato, é aquele que nos alimenta, é aquele que nos traz o verdadeiro alimento. E o que significa esse pão? O que significa esse pão verdadeiro? Ele significa alento exclusivamente para as minhas necessidades? Para aquilo que eu preciso? É só para isso que serve o pão?
É só para isso que serve a busca a Jesus? Na verdade, não. Na verdade, é muito mais do que isso. Mas a multidão misturada, várias pessoas que o amavam ou que aprenderam a amar Jesus, pessoas que duvidavam dele, pessoas que o seguiam para questioná-lo em todo tempo. A palavra aponta que existiam fariseus hipócritas que também seguiam Jesus para questioná-lo, para apontá-lo. Então, todas essas pessoas estavam juntas, seguindo Jesus ou buscando Jesus em alguns momentos. E nesse momento, essas pessoas, ou seja, essa multidão, se chega diante de Jesus. Eles perceberam que Jesus não estava lá e eles foram atrás de Jesus. No dia seguinte da multiplicação do pão. No dia seguinte que eles tinham se fartado com o pão que Jesus tinha multiplicado e que tinha distribuído a eles. E eles chegaram, primeira pergunta que eles fizeram, mestre. Ou seja, se chegaram a ele reconhecendo de que ele era alguém que ensinava. No dia anterior ele tinha feito uma pregação, ele tinha ministrado a todos. E no decorrer da ministração é que ele ficou evidenciado o milagre da multiplicação dos pães. Então Jesus, por onde andava, ele ensinava as multidões. Ele tinha os seus momentos com os seus discípulos, mas diante da multidão, ele ensinava, ele ministrava aquilo que o Pai colocava no coração dele, aquilo que era determinação do Pai para toda aquela multidão, para todo aquele povo. E eles, reconhecendo ele como mestre, já indicavam dessa forma, dizendo, mestre, quando chegaste? Ou seja, você saiu de lá, não nos avisou, não falou para onde ia, não deu seu endereço, você anda no fluir do Espírito, no vento do Espírito, e não falou nada para nós. E nós te buscando, nós com necessidades, nós com fome, querendo buscar a tua presença, indo atrás. Quem sabe, hoje de novo tem alguma multiplicação de pão? Eu quero comer de novo. Eu quero me alimentar. Isso também acontecia no meio do povo. Também acontecia em meio à multidão. E Jesus logo percebeu isso. Tanto que a resposta dele, quando chegaste, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e se fartaram. Muitos daquela multidão, queridos, não viram o milagre. Quando Jesus deu ordem aos seus discípulos, aos seus 12, de agrupar toda aquela multidão em pequenos círculos ali, agrupando o povo, e para ser distribuído o pão, as pessoas ficaram envolvidas naquele esquema, naquela administração, de se agruparem. Muitos não perceberam que houve uma multiplicação de pães. Talvez eles nem sabiam, nos bastidores, porque Jesus falou com poucos discípulos, temos de alimentar. E um discípulo chegou para ele e falou assim, mas como podemos fazer isso se temos poucos pães e poucos peixes? E Jesus pensou no coração dele, Deus proverá. Não é assim? E foi o que aconteceu. E Deus proveu. Com certeza, muitos, em meio àqueles 5.000 homens, não sabiam o que estava acontecendo, não tinham atenção aos bastidores de que eles não tinham essa provisão previamente. O que sabem é, comeram e se fartaram e houveram sobras. Então, Jesus colocou para eles, olha, vocês nem viram os sinais, vocês nem perceberam os sinais, vocês comeram e se fartaram. Aí Jesus já os adverte, dizendo assim, olha, trabalhai não pela comida, não por aquilo que perece, não por aquilo que é do mundo, não por aquilo que é efêmero,
mas trabalha pelo reino. Trabalhe pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. Isso sim é alimento. Isso sim é algo que é para o resto da sua vida. Isso sim é para a sua eternidade. Então, Jesus quis ministrá-los, quis ensiná-los nesse momento, que eles buscavam pão, mas Jesus os advertiu a buscar exclusivamente outro pão, outro tipo de alimento. Não para o corpo, não para o físico, não para a vontade, não para a necessidade pessoal, mas agora sim, por aquilo que Deus deseja de nós, por aquilo que Deus quer de nós, por aquilo que Deus pede a cada um de nós. Buscar Jesus pelas necessidades, como eu disse, é totalmente lícito, mas Jesus nos ensina que também devemos olhar para as necessidades do reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as demais coisas te será acrescentado em todo o tempo na sua vida. Se você recebe, dê uma salva de palmas a Jesus. Declare assim: Senhor Deus, eu quero o alimento, o pão para a minha vida eterna. Amém. Graças a Deus. Deu mais uma salva de palmas para Jesus. É isso que Ele deseja. Ele não quer que estejamos apenas apegados a Ele, tão somente pelas nossas necessidades. A cada dia, circunstâncias, situações se levantam na minha vida, na sua vida. E necessidades acontecem. Maiores, menores, mais intensas, menos intensas. Algumas que você mesmo, já com o seu conhecimento, com a sua destreza, com a sua habilidade, consegue superar. Algumas em que você percebe que necessita da presença de Deus para uma direção, para um esclarecimento. E Deus é solícito com você em todo esse tempo. Ele te abençoa. Se você ora, busca Deus por conta de uma necessidade, Ele te dá estratégias, Ele te dá respostas. Ele não quer que você viva ansioso ou oprimido. Deus vai ao seu encalço, Deus vai buscar a tua vida, Deus quer que você saia dessa situação. Mas Deus também quer que você diga a Ele assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para aquilo que é necessário no teu reino. Eis-me aqui para servir ao teu reino de glória, ao teu reino de graça. Isso é momento em que você o adora. Isso é uma atitude de adoração, de louvor a Deus. Deus se agrada quando eu e você nos aproximamos dEle, tão somente para adorá-lo, tão somente para servi-lo. Isso é o que Deus quer para nós. Amém? Muito bem, mas os discípulos continuaram, a multidão continuou questionando ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Porque eles perceberam que Jesus saiu da direção de necessidades pessoais. Eles perceberam que com aquela resposta, Jesus falou assim: olha, a sua necessidade pessoal, a sua fome, eu te ajudei ontem, eu te dei o pão. E eles perceberam que a resposta de Jesus se inclinou para outra área. E aí eles disseram: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu de uma forma muito simples: creia. Creia naquele que foi enviado. Creia naquele que o Pai enviou. Bom, isso trouxe talvez alguma confusão para eles. Alguns devem ter percebido: mas quem é esse que o Pai enviou? O Pai fez outras coisas. Então eles já continuaram arguindo: que sinais? Que sinal fazes
para que o vejamos e creiamos em ti, se é você aquele que é enviado por Deus. Quais sinais? Quais são os teus feitos? Nós temos na nossa memória de que os nossos antepassados, os nossos pais, lá atrás no deserto, receberam pão derramado pelos céus. Moisés estava com os nossos antepassados e o pão foi derramado no momento de necessidade, em meio ao deserto, fugindo de uma escravidão de um tempo muito longo, centenas de anos. Meu Deus, quanto sofrimento naquela época, mas através de Moisés, o pão foi derramado e os nossos pais se alimentaram do pão. Então, que sinais? Quais são os teus feitos? Vejam como a multidão, muitas vezes, não percebe detalhes. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, muitos não perceberam. Acharam que aqueles pães tinham sido comprados na padaria ali naquele dia. E eles estavam cobrando de Jesus sinais, evidências, e inclusive comparando a época com a época de Moisés, onde as pessoas no deserto receberam o pão vindo dos céus, o maná. E aí Jesus falou: olha, não foi Moisés quem alimentou vocês, os seus pais, perdão. Não foi Moisés que alimentou seus antepassados, os seus pais. Aliás, aqueles que comeram maná morreram. E Moisés também. O verdadeiro pão, ele dá vida, ele não dá morte. O verdadeiro pão é alimento para a vida eterna e não para a morte. Isso Jesus colocou para eles. Os antepassados no deserto morreram, mas aqueles que comerem do pão hoje, o pão vivo, eles não morrerão, não perecerão, eles viverão e viverão eternamente. Amém? Dê uma nova salva de palmas a Jesus. Porque Jesus quer derramar sobre a sua vida os sinais, Jesus quer evidenciar tudo aquilo que Ele tem para a igreja, para cada um de nós. Jesus quer estabelecer um tempo onde, de fato, nós não estejamos nos reportando às coisas que aconteceram lá no nosso passado. Jesus quer que nós olhemos para o nosso presente. Jesus quer que nós tenhamos na nossa memória aquilo que Ele já vem operando. Se tivermos de buscar alguma evidência de sinal, olhe para a sua vida e veja os testemunhos que hoje você tem. Veja de onde Jesus te tirou, como diz na palavra em Isaías, né? Da pedra onde fostes cavados, onde fostes cortado. Veja de onde você saiu. Veja hoje o que Ele, no dia de hoje, o que Ele já tem feito, o que já tem de testemunho na sua vida, como evidência daquilo que Jesus já operou. E olha para o teu amanhã. Veja o teu futuro. Veja o teu amanhã e imagina frente às promessas que Deus já mostrou para você, já evidenciou para você, já anunciou para você. Dentre essas promessas, veja qual é o teu futuro, debaixo da presença de Deus. Um futuro glorioso, um futuro com conquistas, um futuro onde a palavra declara que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração do homem está preparado para tudo aquilo que Deus tem e promete para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam como o pão da vida. E se esse é você, dê uma salva de palmas a Jesus. Agradece a Deus pelo teu hoje, mas agradece a Deus pelo teu amanhã,
porque amanhã você viverá de glória em glória, de vitória em vitória. A tua vitória, a tua conquista está estabelecida nas mãos de Deus. Você hoje, nas mãos de Deus, buscando a palavra, buscando esse verdadeiro pão, é uma semente que frutificará a conquista amanhã. Você já se imaginou como semente? Quando você se consagra a Deus, você é uma semente no solo fértil de Deus. O teu sonho é colocado nessa terra. O teu sonho é colocado nas mãos de Deus. O teu propósito de vida é colocado nas mãos de Deus. Então, quando você se consagra a Deus, você mergulha o seu eu, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você deseja, e tudo isso sendo lícito, transparente, claro, lícito à palavra de Deus, agradável à palavra de Deus. Isso é estabelecido como semente que frutificará a 100 por 1, em nome de Jesus. Sementes, frutifiquem de uma forma sobrenatural nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Amém. E ele continuou sendo arguído. Ele explicou a respeito do pão. E aí eles disseram, por último, e já mudaram um pouco o tom de voz, porque eles começaram com mestre. E aqui, por último, eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ou seja, a multidão se rendeu. A multidão se rendeu diante de Deus. A multidão percebeu que Jesus estava ali ministrando, estava ali confortando, estava ali trazendo algo que eles começaram a perceber como sendo de fato alimento para o espírito. Então, depois de alguns questionamentos, eles se renderam e disseram, Senhor, reconhecemos a Ti como Senhor e te pedimos, dá-nos sempre desse pão. E nesse momento, Jesus se revelou e se declarou como o pão. Aqui ele usou com todas as letras. Aqui ele anunciou a sua vida como uma vida de servidão ao Pai. Ele declarou, eu sou o pão da vida. Eu sou esse verdadeiro pão. Essa sua necessidade está em mim. O que vem a mim jamais terá fome. Então Jesus começou a ministrá-los de uma forma totalmente envolvida pelo amor, atraindo eles, não só nas suas necessidades, mas aqui já com quebrantamento no coração. Aqui já não era mais o estômago que eles queriam confortar, que eles estavam buscando alguma coisa pela necessidade ou pela fome física. Aqui não, aqui era pelo amor, aqui era o sentimento, aqui era a alma, aqui era o mais íntimo daqueles que estavam próximos a Ele. E Ele declarou, eu sou o pão, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Eu posso suprir a cada um de vocês em cada área da sua vida, seja o seu material, seja o seu emocional, não importa a área, não importa a necessidade, eu posso te suprir. É na minha presença, Jesus falando a eles, que vocês deixam de ter necessidades, que você possa ter petições, mas eu vou atendê-las. Em tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, eu vou te atender. Não é assim que diz a palavra? E aqui ele está dizendo como sendo o pão que alimenta, o pão que é a coberta,
o pão que satisfaz, o pão que remove as necessidades, o pão que remove a angústia, a opressão. Porém, eu já vos disse, embora me tenhais visto, ainda não creram. Então Jesus começa a ministrar um pouquinho a respeito da fé. Jesus começa a mostrar a eles a necessidade deles olharem para Jesus de uma forma diferente. Não só através da necessidade pessoal, mas olhar para Jesus como sendo o enviado, o Filho de Deus, o pão que Deus está derramando dos céus para uma vida eterna. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Somos nós, queridos. Nós somos aqueles levantados por Deus para buscar a Jesus. A própria palavra de Deus diz que se o Pai não nos levanta, não nos direciona à presença de Jesus, nós não o aceitamos. É o Pai quem faz isso. É o Deus eterno. O que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E isso nos conforta. Isso é algo maravilhoso. Porque não importa o meu passado e o seu passado. Não importa como estávamos quando nos achegamos à presença de Deus. Não importa o quanto sujo estávamos pelas imundícias, como diz na palavra, imundícias deste mundo, as consagrações, o pecado, as alianças, mas as consagrações terríveis, abomináveis a Deus. Não importa absolutamente nada disso. Deus não questiona para mim nem para você a respeito disso para Ele te alcançar. Pelo contrário, Ele nem te pergunta sobre isso. Ele tão simplesmente, Ele te escolhe para que você venha à presença de Jesus. E Jesus não nos rejeita de modo algum. Ele mesmo declara aqui, de modo algum, nenhum destes eu lançarei fora. De modo algum, Jesus nos lançará fora da sua presença ou da sua casa. Se você recebe isso, dê uma salva de palmas a Jesus. Nós somos propriedade exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. E nada nem ninguém pode nos tirar da presença dEle. Não é a tua angústia hoje, a tua necessidade, não é o peso do teu pecado, não é a acusação daquilo que foi feito, não é a dúvida que possa estar no seu coração ou no seu pensamento, que possa te tirar da presença de Deus. Queridos, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, tem muito mais autoridade e governo nas nossas vidas do que a gente possa imaginar. Muitas vezes a dúvida vem nos abater, não é isso? Muitas vezes a dúvida vem, adentra no nosso pensamento e tenta nos travar, nos paralisar, tenta nos minimizar diante da presença de Deus, dizendo que nós não somos absolutamente merecedores de nada, que nós não podemos estar debaixo da presença de Deus, que nós não podemos nos servir do sangue derramado na cruz do Calvário, quando tudo isso é uma mentira, quando tudo isso é um engano, é uma confusão. Jesus disse que nunca nos lançará fora, nunca, em nenhum momento. Jesus nos recebe e continua de braços abertos, até mesmo quando falhamos, quando erramos, quando pecamos de novo. Mas a partir do momento que temos um coração arrependido, quebrantado, aberto ao arrependimento, Jesus nos recebe novamente como filhos pródigos e nos dá toda a autoridade que Ele quer que seja derramado sobre nós. Então nunca se sinta acusado, nunca se sinta à parte da casa do Pai. A casa do Pai é a tua morada. Você foi levantado
para servir a Deus, para buscar a Deus e para viver com Deus na casa do Pai que te pertence. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém? Essa é a vontade genuína de Deus. Ele continua declarando: eu desci do céu, o pão que Deus enviou. Naquele tempo, Deus enviou pão no deserto, maná. Neste tempo, o Pai enviou a mim como pão. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Deus aqui manifesta a vontade dele, o Pai. O Pai nesse momento fala através do Filho. Aqui já não é mais a fala do Filho. Aqui é a fala do Pai. É a fala de Deus. Jesus é o pão. Quem vem a Ele não terá fome, quem crer não terá sede, mas tudo isso debaixo de uma vontade, debaixo de uma determinação, debaixo da vontade do Pai, que está acima, que está nos céus. A vontade do Pai é que ninguém seja perdido, nenhum dos filhos, nenhuma das ovelhas que vem a esse aprisco deve ser perdida. Todas devem ser arrebanhadas, todas devem estar sob o manto de proteção do Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a vontade do Pai. Outra vontade do Pai: ninguém pereça. Ele não quer que pereçamos. Ele não quer que estejamos sob a sua cobertura, perecendo, angustiados, sofrendo. Por que sofrem? Por que sofrem homens e mulheres de pequena fé? Por que temeis? Por que tendes medo, homens e mulheres de pequena fé? O vosso Pai Celestial pode fazer tudo sobre a sua vida. Então não há necessidade de que alguém sofra, que alguém tenha peso, opressão na sua vida, nos seus sentimentos, na sua alma. Carregue fardos, sofra dia a dia. Pelo contrário, Deus quer que nós vivamos de glória em glória, de vitória em vitória a cada dia, e não com pesos. A sua vida tem sido um peso? Você tem tido peso? Você tem tido opressão? Você tem tido dúvidas, questionamentos? Você tem vivido de uma forma que não gostaria de viver? Mas você hoje está na casa do Pai? Então por que ainda tem essas questões no seu coração? Não foi anunciado para você que depois que você entrasse na presença de Deus, tudo seria melhorado? Seria transformado? O que acontece, povo de Deus? O que acontece, escolhidos de Deus, para ainda estar vivendo com sofrimento, com opressão, com dúvidas? Por que existem desertos tão longos ainda na sua vida? O deserto é uma escola, é um aprendizado. Mas por que tão longo? Você está se servindo do pão da vida? Agora é uma pergunta que o Pai faz para nós. Mas Ele não questiona dessa forma. Ele diz assim: queridos, você tem se servido do pão da vida? A minha vontade não é que você pereça. A minha vontade não é que você tenha seu coração oprimido, pesado, com dúvidas, com questionamentos. A vontade do Pai também é que
ninguém deixe de receber o conhecimento da verdade, a palavra, o pão que nos alimenta dia a dia. Essa é a verdade que nos liberta. Essa é a verdade que nos libertará todos os dias da nossa vida. Deus quer que nós estejamos com a palavra no coração. Não a palavra decorada nos lábios, mas o Pai quer que nós tenhamos a palavra viva e eficaz, como diz na própria palavra dele, dentro do nosso coração. Uma palavra que nos impulsiona, uma palavra que nos lança para a vitória, para a conquista, uma palavra que nos tira de toda opressão, uma palavra que nos tira de toda prisão, de todo impedimento. A palavra veio para nos fazer libertos. A palavra veio para nos dar cura e libertação. Por isso devemos nos apegar à palavra. Por que essa linguagem, fome, para aqueles que veem a presença de Jesus? Aquele que vem a mim não terá fome, porque Jesus é o verbo, como diz em João. Se Ele é a palavra, nós devemos buscar a palavra a cada dia das nossas vidas e nos alimentarmos dessa palavra que é o alimento eterno, que é o alimento que nos sacia a fome, que nos tira as dúvidas, que remove a opressão, que nos tira de todo o cativeiro, de toda a prisão. A palavra que nos liberta, a palavra que nos dá ânimo, a palavra que gera fé e intrepidez dentro de nós. Por isso devemos estar buscando a palavra, como no Salmo 63, como a nossa alma com sede e fome da tua palavra, sedenta da palavra. Precisamos ser estes, queridos. Por isso fomos escolhidos por Deus. Qual é o povo que tem o privilégio de receber o entendimento da palavra? Aqueles a quem Jesus faz como filhos. Somos nós. Nós, os filhos, temos esse privilégio de ter o discernimento da palavra. Esse é o pão. E também é vontade do Pai que todos que creem recebam a salvação. Pastor Benito, ajuda-nos, nos conduzindo no louvor do pão. Todos que creem recebem a salvação. Para isso é necessário ouvir a voz de Deus. Para isso é necessário obedecê-lo. Para isso é necessário abrir o nosso entendimento e o nosso coração para a palavra. Porque a salvação, queridos, é algo precioso para nós. Sem a salvação nós nada somos. Nós não continuamos no reino de Deus se não formos homens e mulheres salvos, que buscam a presença de Deus com temor, com zelo, com carinho, com amor. Essa é a vontade do Pai, que Ele anunciou aqui através da presença de Jesus. A vontade de que ninguém seja perdido, de que ninguém pereça, de que todos recebam o conhecimento, a palavra, de que todos creiam e recebam a salvação. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para a humanidade. Por isso precisamos ter o nosso coração também envolvido com a vontade do Pai. A vontade do Pai é salvar só a minha vida e a sua? É essa a vontade do Pai? Porque se for essa a vontade do Pai, já está tudo pleno, já está tudo resolvido. Eu e você estamos na casa do Pai, salvos, guardados por Ele. Mas é essa a vontade dEle? Verdadeira? Não. Ele deseja que nós estejamos atentos e abertos para alcançar as pessoas, outras pessoas, assim como nós, para buscarem a palavra, para buscarem o alimento. Tem multidões de vidas sedentas, necessitadas de um conforto,
necessitadas de viver aquilo que você vive hoje. Então Deus quer que também estejamos atentos a isso. Nós só buscamos o pão, nós só vamos atrás de Jesus pelas nossas necessidades? Se for assim, vai chegar um momento, queridos, que nós não vamos estar nem atentos e nem vamos perceber os sinais que acontecem ao nosso redor. Estaremos como uma multidão de pessoas só pela necessidade pessoal, sem perceber absolutamente nada do que Deus pode fazer no nosso meio. Esse é você? Não. Com certeza, nós somos uma multidão de vidas, de pessoas que buscam a presença do Pai. E todo sinal, todo prodígio, toda maravilha e todo milagre que se estabelece no nosso meio é colocado aqui no altar de Deus para testemunho, honra e glória desse santo e adorado nome que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Queridos, agora é um momento importante que Deus colocou no meu coração. O louvor vai tocar, mas nesse momento eu quero que você se levante em adoração, mas com uma pergunta no coração: qual o pão que você veio buscar hoje? Qual o alimento que você veio buscar hoje para a sua vida, para a sua família, para a sua casa? Qual é o alimento que te trouxe, que te atraiu para este lugar? A palavra é muito clara, o Espírito Santo ministrou de forma clara a respeito de tudo aquilo que estava aqui na palavra. Nessa multidão tinham vários judeus, fariseus, que questionaram Jesus a respeito disso, dizendo: como esse homem ousa dizer que ele foi enviado pelo Deus Todo-Poderoso? Várias pessoas colocaram isso. Alguns ficaram escandalizados com essa postura de Jesus. Muitos foram indo embora e o rejeitaram em seguida dessa palavra. Ficaram realmente aqueles que queriam algum pão, ficaram aqueles que desejavam algo. Estes somos nós, aqueles que creem, aqueles que porque vem a presença de Jesus tem fome, e porque crê tem sede. Então eu vou pedir para você ficar em pé, porque todos, absolutamente todos que nele crer, seremos ressuscitados para a vida eterna. Jesus ressuscitará todos aqueles que nele crer. Então é o momento de você não só adorá-lo. Eu insisto, eu peço para que você nesse momento coloque a sua vida como semente nas mãos de Deus. Não olhe exclusivamente para as tuas necessidades. Eu sei que muitos aqui podem ter petições, necessidades pessoais, lutas, desafios. Eu já vou liberar um decreto dizendo de que cada necessidade sua, cada petição, cada desafio que te visita, eu declaro que será colocado agora no altar de Deus, e Deus operará sinais, prodígios, maravilhas e milagres na sua vida. Os céus estão abertos e isso sobe agora a presença de Deus como incenso que o agrada. Eu declaro isso, é lícito. As suas necessidades sobem à presença de Deus, e Ele estabelecerá o querer, o agir de Deus e o proceder de Deus na sua vida.
A vontade do Pai, boa, agradável e perfeita, se estabelecerá sobre as suas necessidades. Mas agora, queridos, se desapegue da sua necessidade. Deixe a sua aflição, deixa o peso da segunda-feira, das contas, das dificuldades, das angústias. Deixe isso de lado agora. E a pergunta que o Pai faz a você: qual é o pão, qual é o alimento que você veio hoje buscar na presença de Deus? Você tem liberdade. Se você quiser vir à frente, pode vir. Mas louve e coloque isso nas mãos de Deus. Não fique parado como uma multidão, mas se destaque da multidão e se comporte como discípulo. Se comporte como filho que se chega para a presença de Deus, que se chega para a presença de Jesus para crer, para ter fome, para ter sede, para se expressar diante do Pai. Em nome de Jesus, é o seu tempo agora. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão.
Glória a Deus, igreja. Louve a Deus nesse momento. Entregue o seu coração. Louve. Louve a Deus. Tu és o pão da vida. O pão que cura. Pão que sustenta. O pão que restaura. Pão que traz a provisão. O pão que me alimenta. Eu nada sou sem ti. Nada, eu nada sou sem Eu nada sou sem ti. Nada, nada, perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Amém, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, pela palavra que vem trazer, Senhor Deus, refrigério sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, vem com teu poder agora, derramar sobre cada um desses teus filhos a revelação da tua vontade, Senhor Deus. Por isso, sopra Espírito, sopra Espírito de Deus, enche este lugar, haja o derramar agora da tua nuvem de glória, Senhor. Oh Espírito de Deus, maravilhoso, maravilhoso, eterno Deus, pão da vida, o pão que nos alimenta, o pão que nos cura, o pão que nos liberta. Tenha liberdade no nosso meio, Espírito Santo e majestoso, porque te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos pelo teu mover, pela tua unção, pela tua graça. Te agradecemos porque grandes coisas o Senhor faz aqui no nosso meio. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas a Jesus.